A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Mais uma vez eu aqui trazendo algo do Senhor para os irmãos. Hoje é um domingo especial, que é domingo de Páscoa. Queríamos nós estarmos reunidos no templo do Senhor, na casa do Senhor. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu creio que logo, logo nós estaremos todos juntos louvando e adorando o Senhor. Como eu disse no primeiro vídeo, é tempo de estarmos mais unidos com a família, lendo mais a palavra, orando mais, todo mundo juntinho em casa. Nós que não fazíamos isso pela correria do dia a dia, essas são as oportunidades que o Senhor está nos dando, são oportunidades. O mundo está com medo, o mundo está angustiado, mas aquele que tem Cristo na vida, como direção, como o nosso refúgio, a nossa fortaleza, descansa no Senhor. Aquele que é dependente de Cristo, descansa no Senhor. Eu tenho falado isso dentro da minha casa, sempre. Descansa no Senhor. Ah, mas como vai ficar? Descansa no Senhor. Eu não sei, o dia de amanhã pertence ao Senhor. É bom nós não sabermos o que acontece no dia de amanhã, porque estaríamos mais angustiados ainda, mais preocupados, mais ansiosos. Então o dia de amanhã pertence a Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele. Ele sabe todas as coisas. Então, esse tempo de estarmos, esse tempo que está passando aí, isso que assolou o mundo, Ao mundo todo aí, o mundo todo preocupado, que possamos nós descansarem no Senhor, porque o nosso alvo é Cristo. A nossa pátria não é nessa terra. Nós estamos aqui um tempo, mas a nossa casa eterna não é aqui. Então eu sempre falo, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. E o melhor de Deus é morar com Ele. As coisas da terra são passageiras, tudo passa, tudo passa. Mas as coisas do Senhor são eternas. Então o reino, a glória do Senhor é eterna. E é isso que nós temos que ter como direção. O nosso alvo sempre é Cristo. Moramos nessa terra, temos sonhos nessa terra, almejamos coisas ainda porque moramos aqui na terra, mas não podemos esquecer nunca que o nosso alvo, que a nossa casa celestial não é nessa terra. E eu quero trazer essa palavra para os irmãos, uma palavra que se encontra, como eu já falei, em Lucas 24, 13. É uma palavra que hoje é domingo de Páscoa. É a ressurreição de Cristo. Cristo vive, Ele vive. Ele está presente na nossa vida, em todo o tempo. O mundo comemora aí fora de várias maneiras, mas nós sabemos que Cristo Ele veio para nos salvar, veio para perdoar os nossos pecados e para levar para o céu com Ele. E eu quero ler lá em Lucas 24, 13, que diz assim: Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém. 70 estádios. 70 estádios, algumas Bíblias dizem que é 11 quilômetros a distância de Jerusalém, onde Cristo ele foi morto e foi crucificado, foi morto e ressuscitado. Foi em Jerusalém. Então era uma distância mais ou menos de 11 quilômetros. E esses 2 discípulos, eles vinham de lá. Aqui fala assim, na minha Bíblia, Esses 2 discípulos. Então eles eram discípulos de Jesus. Então provavelmente eles viram tudo que Jesus passou. O sofrimento até o Calvário, os açoites, as surras. Viram a crucificação de Cristo, viram a morte de Cristo e viram o sepultamento. Provavelmente esses homens, porque falam que eles eram seguidores, eles viram tudo isso. E também viram, antes, muitos milagres de Cristo. Milagres,
maravilhas, muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo restauradas, muita salvação. Eles viram tudo que o Mestre fez. E também, depois que viram tudo isso, viram também o Mestre sendo morto. E isso entristeceu demais esses homens. A decepção, o medo invadiu a vida daqueles homens. Diz assim: e aconteceu que indo eles, falando entre si, 14 diz assim, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então eles estavam conversando. Acredito que eles estavam com todos os acontecimentos nesses 3 dias. Eles participaram de tudo, viram tudo o que tinha acontecido. Então acho que eles estavam entre eles conversando. E falando da decepção, da tristeza que tinha invadido a vida desses homens. E diz assim, e acontecendo que eles indo falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, questionando por que o mestre morreu, por que mataram um homem tão bom, um homem que curava, um homem que libertava, mataram ele. Por quê? Era um questionamento. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus já havia ressuscitado. Jesus, ele já tinha ressuscitado aquelas mulheres que estavam ali, que foram ver o corpo dele, que foram cuidar do corpo dele, já tinham visto. Só que esses homens não, esses homens foram embora de Jerusalém, pegaram, depois de todo o acontecimento, eles estavam indo embora pelo caminho, indo embora. E o Jesus apareceu ali ao lado deles. Mas os olhos deles estavam como que fechados e não o conheceram. Então, eu creio que esses homens, a tristeza, o medo, e agora, como vai ser? O mestre morreu, nós não vamos ver mais milagres, nós não vamos ver mais maravilhas acontecendo porque o mestre morreu. A tristeza invadiu a vida daqueles homens, a esperança foi embora. Porque nesta passagem aqui diz, no 21 diz assim, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Já o 3º dia que ele morreu, eles sabiam que o mestre tinha falado que no 3º dia ele ia ressuscitar. Mas o medo, a tristeza invadiu aqueles homens. Ele disse que vai ressuscitar no 3º dia, mas eu não vi nada. E agora? O que será do povo de Israel? E às vezes, trazendo para a nossa vida, nós esquecemos das promessas de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes eu esqueço da promessa de Deus? Como eu falei no início, nós não podemos esquecer que o nosso alvo é Cristo. Nós não podemos deixar que a tristeza, que os problemas diários, que os problemas que estão acontecendo no mundo, que o mundo está com medo, nós não podemos esquecer das promessas de Cristo na nossa vida. E esses homens estavam tão... a tristeza, a dor, a incerteza, e agora, como vai ser? Que aqueles homens ficaram cegos. Eles nem conheceram que era Jesus que começou a caminhar. Isso porque eles eram discípulos de Jesus. Esses homens, provavelmente, eles andavam com Cristo, eram discípulos. Então, quando Jesus andava, ele andava com uma grande multidão. Onde Jesus passava, nós sabemos que onde Jesus passava, ia uma grande multidão junto com ele. Ia uma multidão de fiéis mesmo com ele. Iam pessoas curiosas para saber quem é Jesus. Iam pessoas somente para se alimentar mesmo, alimentar carne, de pão. Era muita gente, todos os tipos de pessoas andavam com Cristo. Era uma multidão mesmo. E esses homens, eles andavam com Cristo. Então, eles eram pessoas que viam o que Cristo fazia. E viram também todo o sofrimento do Mestre. Todo o sofrimento. Até a crucificação. E isso abateu a vida desses homens. De uma maneira que eles não enxergaram que Cristo começou a andar com eles do lado a lado.
Simplesmente mais um homem ali, mais um homem no caminho que ele encontraram ali. Esses dois homens andando, Jesus andando ali, começou a participar da conversa e nem notaram que era Cristo. E quantas vezes nós deixamos os problemas invadir a nossa vida de uma tal maneira que nós não conseguimos chegar a Cristo no meio. Só vemos problemas, só vemos dificuldades. Ah, mas chega alguém e fala para nós, mas Cristo, ele é o nosso refúgio. Cristo dá um jeito, mas nós estamos tão cegos que nós não conseguimos ver solução. Ah, mas aqui não dá, mas isso não dá, mas não conseguimos ver solução. Nós não conseguimos. Esses homens estavam de uma maneira, a tristeza, o medo invadiu a vida deles que eles não viram Cristo andando. E olha que eles conheciam Cristo. Aí você se pergunta, será que eles conheciam Cristo mesmo? De uma maneira que eles não viram que era Cristo. Então, quantas vezes nós estamos caminhando com Cristo? Estamos andando e vamos para o culto, domingo, terça, quarta. Estamos ali presente. Mas será que andamos com Cristo? Conhecemos a Cristo? Estamos presentes. Vamos dizer, corpo presente. Mas será que nós conhecemos quem é Cristo mesmo? Porque esses homens, eles perderam a esperança ali. O 18 diz assim, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino de Jerusalém, que não sabe essas coisas que nela têm sucedido nesses dias? Eles imaginaram que Cristo era um peregrino, um visitante daquela região ali. Você não sabe o que está acontecendo? Olha o que se mais fala em Jerusalém. Olha, o Jesus, o Nazareno foi crucificado. Você não ouviu falar? Todo mundo está falando e você não ouviu? Nós, às vezes, enxergamos somente isso. Você não viu? Crucificaram, mataram. E agora? Só ouvimos isso. Mas esquecemos que Jesus falou, ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Os profetas falaram, aqui diz, no 27 diz assim, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Sempre falando de Jesus. E às vezes nós deixamos tantas coisas, que nos deixam mal, que nosso dia não vai bem. Deixamos essas coisas invadir a nossa alma. E esquecemos que tem um mestre que ressuscitou o terceiro dia. Ele ressuscitou por nós. E fez promessa de nós ir morarmos com ele. Eis que prepara um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. É promessa de Cristo. E enquanto isso é promessa de nós no céu, mas enquanto estamos aqui na terra, o Senhor nos prometeu cuidar de nós. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O Senhor sempre incentiva. O Senhor sempre incentivando nós. E o adversário, ele lança algo na nossa vida. Às vezes é algo tão pequeno que nós abraçamos aquilo. Às vezes a dificuldade, o problema é desse tamanhinho. E nós fazemos uma coisa tão grande. E esquecemos de Cristo. Esquecemos que Ele resolve. Esquecemos que Ele tem todo o poder. Ele é poderoso para resolver. Que Ele faz milagre. Eu sempre tenho colocado nas nossas orações a vida do Seu João. Seu João, um amigo nosso, vizinho nosso, ele está com câncer na garganta. E eu não esqueço o dia que a filha dele falou para mim assim, ó, meu pai está com metástase e não tem mais jeito. Falou em áudio, eu até mandei para os pastores esse áudio. Está com metástase e o médico falou que não tem mais jeito. Meu pai não tem mais jeito. E eu falei assim para ela assim, a última palavra do Senhor. Eles
são de outra religião. E eu falei isso, assim, não sei se eles creem no Cristo vivo, no Cristo que cura, não sei. Mas eu falei assim, a última palavra do Senhor. Ele pode. A notícia veio. A notícia invadiu o coração daquela filha. Meu pai está com metástase e o médico disse que não tem mais jeito. É paliativo. Paliativo é quando não tem mais jeito. Então você vai cuidando até quando a pessoa foi embora. Ela falou isso, eu falei a última palavra do Senhor. Eu tenho que confiar no Senhor. E nós temos que ser portadores de vida, não de morte. E eu falei isso para ela, ela falou, tá bom. E esses dias ela mandou um áudio falando assim, olha, o médico falou que o tumor do meu pai diminuiu. Eu falei, glória a Deus, porque a última palavra é do Senhor. O médico disse uma coisa, mas a última palavra é dele. É ele, é o Senhor. Então essas notícias, elas chegam. Eu estou querendo contar algo falando sobre o seu João, porque os irmãos têm orado por esse homem. Eu tenho colocado o seu João, sempre é o seu João nas nossas orações, porque eu creio no Deus de milagre. Eu creio no milagre, na cura, mas o maior milagre é a salvação deste homem também. Então, nós nos abatemos com notícias. Nós abatemos com as notícias quando bate na nossa porta, nós nos abatemos, nós deixamos isso invadir a nossa vida. E nós que somos de Cristo não podemos deixar. Lógico que nós somos seres humanos, nós temos limites, nós somos limitados. E isso chega, como está acontecendo, esta onda, este mal que invadiu a Terra. Nos dias de hoje, esse vírus, tal, a gente está vendo o povo abatido, nós estamos vendo o povo crente abatido, crente entrando, dando mais atenção à voz do inimigo do que o Senhor. Crente apavorado com medo. Claro que nós somos preocupados. Preocupados é uma coisa. Eu acho que apavorado é outra. E crente apavorado com medo de morrer. Eu vou morrer, eu vou... Irmãos, eu sempre falo uma coisa. Aqui em casa eu sempre falo algo assim. Descansa no Senhor. Ah, mas descansa no Senhor. Mas você sossega, não é sossego isso. É descansar, porque o Senhor ele nos ensina a descansar nele. Eu preciso descansar nele, porque se eu me apavorar, eu apavoro minha família, eu apavoro meu marido, eu apavoro tudo, não. Temos que descansar no Senhor. Não podemos deixar as notícias más invadir a nossa alma, nos deixar cego. Jesus estava andando do lado deles. Ele conhecia Jesus, eles presenciaram os milagres de Jesus. Mas eles estavam cegos. A cegueira espiritual é terrível. E a cegueira espiritual é terrível que nós ficamos cegos, nós deixamos quem está do nosso lado cego e vai indo. Não podemos. Nós somos, como eu falei, testemunha de Cristo, portadores de vida, portadores de boas novas do Senhor. Em meio ao vamos dizer, o que está acontecendo nesses dias, nós temos que ser portadores de vida, não de morte, de vida. Não podemos deixar que tudo isso que está acontecendo nos segue de tal maneira que nós não conseguimos ver mais as coisas boas. Estou falando isso porque eu tenho ouvido crente desesperado, crente atrás de máscaras, crente atrás de álcool, crente tomando banho de álcool. Meu Deus. Eu sempre falo, calma, tudo tem a mão do Senhor. E o Senhor é a nossa torre forte, é o nosso refúgio.
Lógico que temos que ser cuidadosos. Vamos nos cuidar. Se o governo manda, se cuide, não saiam de casa, cuidado com os mais velhinhos, cuidado com... Vamos nos cuidar. Mas não podemos estar tão tenebrosos, tão com medo de tal maneira que nos segue. Que nos cega de uma maneira que nós não estamos vendo as coisas de Cristo. Ouvimos só palavras de morte, morte. Não. Cristo é vida. Cristo ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida. E diz assim, o 18. 18 não. E eles lhe perguntaram, não, já li isso daí, que ele diz, né? Não vou ler de novo, vai. E eles lhe perguntaram, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, porque eles falaram assim, do que vocês estão falando? Que assunto é esse que vocês estão falando? E eles lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Acabou. Nós esperávamos que fosse ele que o remisse Israel. Nós esperávamos que era ele, mas acabou. Agora não tem mais jeito, agora nós não sabemos o que vamos fazer, qual direção tomar. Mas o Senhor tinha feito uma promessa, olha só, a promessa de Jesus que está lendo no 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Lá em Atos 1:8 diz que há uma promessa. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém. Quando aconteceu tudo isso? Quando estes homens, eles viram que Jesus tinha sido crucificado, eles perderam a esperança. Então eles voltaram. O Senhor falou, ficar em Jerusalém. Lá, diz assim, mais um pouquinho, diz assim, lá em, deixa eu ler aqui. E na mesma hora, o 33 diz assim, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Quer dizer, eles voltaram para... O Senhor já tinha falado, permanecei em Jerusalém, ficai em Jerusalém. Eles, quando viu que tudo aconteceu, vamos dizer, o fim foi no sepultamento de Cristo, eles voltaram. Nem esqueceram o que Jesus falou. E eu creio que quantas vezes o Senhor foi falando na caminhada que Cristo estava na terra, quando o Cristo fazia os milagres, quando Cristo curava, quando Cristo ele ensinava, porque o maior, a gente fala de cura, de milagres, de libertação, mas o que o Senhor fez mais foi ensinar o seu povo. O Senhor ensinava. E eu creio que quantas vezes o Senhor falou das promessas, o que ia acontecer. E esse povo só viu a morte. Quando viu a morte, viu o final. Viu o final de tudo. A esperança foi embora. As promessas foram embora. E diz assim, no 25 diz assim, e eles lhe dizem, ó nécios, ó tolos, tardos de coração, para que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, que por todos os profetas explicaram-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando-lhe o pão, o abençoou e o partiram. Então se abriu seus olhos. E conheceram e desapareceu diante deles. E disseram um para o outro,
Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava quando nos abria as Escrituras? Por acaso não ardia o nosso coração quando aquele homem começou a falar as Escrituras? Às vezes Cristo está tão perto de nós, falando, arde os nossos corações, mas na mesma hora nós lembramos dos problemas e esquecemos. Mas o Senhor está tão do nosso lado que às vezes uma coisinha pequena, como eu falei, se transforma, nós fazemos se transformar em tão grande que esquecemos. Estamos vivendo tempos difíceis. Às vezes falar é fácil. Irmã fala, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Cada um tem a sua causa. Cada um tem a sua situação. Mas o que não podemos deixar é que o inimigo nos segue. E nos segue de uma maneira que nós não enxergamos as boas novas de Cristo na nossa vida. Momentos difíceis vamos passar. Estamos passando. Mas tudo passa. Nada é eterno. O Senhor fez uma promessa para nós. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Cristo venceu o mundo. E nós, com Cristo, nós vamos vencer as nossas lutas diárias também. Nós vamos vencer. Então, eu fico lendo essa passagem, nós andamos com Cristo, que nem esses dois discípulos. Nós estamos diariamente com Cristo. Nós estamos, como eu falei, no culto de domingo, na terça, na quarta e assim por diante. Mas conhecemos a Cristo. Esses homens eles não conheceram a Cristo. Cristo andando lado a lado ali com eles, não conheceram, não reconheceram a Cristo. E Cristo ele tem que ser reconhecido todos os dias na nossa vida. Nas pequenas e nas grandes coisas. Nós temos que reconhecer a Cristo. Nós não podemos deixar que as decepções, as tristezas, porque isso vai ter. Até a vinda de Cristo, até a volta dele na nossa vida. Vão vir lutas, vão vir decepções, mas nós não podemos deixar que isso invade a nossa vida. Nós não podemos deixar que isso nos segue de uma tal maneira que não conseguimos mais ver Cristo em nada, como muito tem acontecido em muitas vidas. Muitas pessoas que deixaram de seguir a Cristo devido às situações que passam, não vê mais Cristo. Às vezes está com o corpo presente, como eu falei, dentro do templo, dentro da igreja, mas não anda com Cristo. Então que hoje nós podemos reconhecer Cristo em todas as coisas, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Que possamos andar com Cristo nos nossos caminhos. Que possamos reconhecer, possamos seguir a Cristo em tudo, que tudo passa. Cristo é a maior coisa que nós temos na nossa vida. Não há coisa melhor que Cristo na nossa vida. Nós não conseguimos fazer nada se não for Ele. Se não for Cristo, isso que está acontecendo não vai passar. Temos Cristo, temos que andar com Cristo na nossa caminhada diária. Todos os dias. Que possamos abrir os nossos olhos todos os dias. E ver Cristo. Ver Cristo em tudo. Para vencermos todo dia mal. Todo dia mal, porque o dia mal bate na nossa porta todos os dias. Então que possamos vencer todos os dias e ver Cristo. Nosso alvo é Cristo. Não há outro alvo a não ser Ele. A nossa busca é Cristo. Todos os dias. Amém? Eu agradeço a oportunidade
E creio que logo, logo nós estaremos juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe.